E eu vou aqui agora, na minha conversa com a Thaís, porque nós vamos falar sobre empreendedorismo, ou empreender. Eu ia falar só empreender, mas aí resolvi completar empreendedorismo, mas de maneira correta, com tudo certinho, com empresa, e aí a gente vai saber todos os detalhes, não adianta eu querer falar porque ela sabe mais que eu. Thaís, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. E olha, eu achei uma parceira de alergia. Você também ficou com vontade de experimentar, mas não pode, Thaís. Mas não posso comer. Infelizmente, né? Dá até água na boca, mas a gente não pode experimentar. Mas o legal é que hoje você está aqui para ajudar as pessoas que fazem bolos, que fazem comidinha em casa, que fazem agora as receitas, sobremesas do Natal, ou os artesanatos, ou qualquer outra coisa que queira fazer. Você vai ajudar estas pessoas a entender que o caminho do MEI é o caminho correto, é um caminho seguro. Sim. Então, para quem não sabe o que é MEI, vamos entender, vamos explicar? Vamos. O MEI é uma maneira facilitada de abertura de empresa, onde a pessoa pode faturar por ano até 81 mil. O que significa isso? Quando a gente abre uma empresa no Brasil, tem muita gente que fala assim, nossa, é muito complicado, tem muitas regras, né? E muita gente ficava na informalidade por causa disso. Então foi criado há mais de 15 anos, né, o MEI, que é uma maneira bem simples de você fazer essa abertura. Você mesmo pode fazer, né, através do gov.br, do site do governo, né? Então você pode entrar lá e você mesmo abrir, ou você pode procurar o Sebrae, que a gente também faz isso para ajuda a fazer toda essa parte de abertura dessa empresa. Para que serve o MEI, né? Primeiro, para que a gente tenha segurança. Tanto para comprar, porque se eu compro com o CNPJ, muitas vezes a gente tem uma vantagem competitiva na hora de comprar esses produtos. O pessoal do artesanato sabe disso, né? Que se a gente vai comprar com o CNPJ, a gente tem alguns descontos ou algumas vantagens de comprar alguns produtos de maneira mais facilitada, mas não só o artesanato. Estou olhando lá para ela porque estão lindos os produtos aqui, né? Através desse CNPJ que a pessoa tem, também fica fácil para conseguir a consignação, dependendo, porque se você não tem, você não consegue pegar o produto para pagar depois. Isso mesmo. Se aquilo for gerar um produto ou uma outra venda. Isso, o que eu falo que facilita muito na compra, porque às vezes as empresas, quando a pessoa vai comprar com o CNPJ, ela faz um boleto para 30, 60 e 90 dias. E se eu não tenho CNPJ, se eu sou pessoa física, não, tem que passar ali na hora, no Pix ou no cartão, para poder estar adquirindo esse produto. E sem nenhum benefício. É sem nada. Surreal. Exatamente. Então isso já é uma facilitação. A outra é que quando a pessoa vai vender, ela pode emitir uma nota fiscal. Ah, Thaís, mas o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal. Ele não é obrigado, mas ele tem a nota. Então, essa nota fiscal, ela passa segurança para as pessoas que estão vendendo. Inclusive, alguns sites, né, algumas vendas online, eles só permitem que a pessoa entre para comercializar se ela tiver a nota fiscal. Então, se eu não tenho nota fiscal, eu não acesso alguns canais de venda, que são importantes. E aí limita esse acesso a quem compra. Exatamente. Ao consumidor, quer dizer, ele fica limitado, às vezes, às suas redes sociais somente, e esse leque de pessoas que poderiam comprar os produtos não sabem que ela existe. Exatamente. Porque ela não ela está na informalidade, essa pessoa ainda não tem o CNPJ. Não consegue ser vista como uma empresa, né? A gente fala que existem muitos negócios acontecendo em volta da gente, né? E que muitos desses negócios, eles não têm o CNPJ, mas eles não conseguem crescer. Então, o MEI, ele veio para que a pessoa pudesse ter essas facilitações, né? Então, esse empreendedor, ele pudesse crescer. E ele também tem a Seguridade Social. Então, quando eu pago o MEI, a maior parte desse valor é para o INSS. E o que ele faz? Eu falo que para as mulheres ele é super importante, porque, por exemplo, se eu tenho um MEI há 1 ano e eu fico grávida, eu tenho direito à licença maternidade. Se eu não tenho MEI e eu sou uma pessoa que faz artesanato, que vende bolo e tal, e eu fico grávida, eu não tenho direito a nada. Se eu sou um empresário, uma pequena empresária, que comercializa alguma coisa que depende de mim, e eu fico doente,
como que eu vou me sustentar ou como que eu vou gerar renda? E se eu tenho MEI... Uma costureira, por exemplo. Exatamente. Como que eu vou fazer com que aquilo aconteça, né? Ninguém vai poder costurar por ela. Não, e né? Como que ela vai ter renda? Então, e se eu tenho MEI, eu tenho a Seguridade Social. O MEI, ele é baseado em cima de um salário mínimo. Então, quando a gente recolhe, né, o carnê do MEI, como o carnê que você colocou, né, da doação, eu falo que o MEI, você está fazendo uma doação mesmo para você, né? Porque você está começando a entender, a se ver como empresa e ser visto pelo INSS. Então, o MEI, ele tem direito à aposentadoria, tem direito à licença maternidade, tem direito ao seguro-saúde. Então, além dele ter o CNPJ, a nota fiscal, além dele ser formal, ele tem uma segurança que muitas vezes quem está na informalidade não pensa naquele momento porque as coisas estão acontecendo naturalmente. Mas e se acontece alguma coisa que eu vou precisar daquilo? Né? Você até deu uma notícia boa, por exemplo, uma gravidez é algo bom para o casal, para a pessoa, mas e um acidente? Exatamente. E uma lesão no braço, justamente no braço direito, por exemplo, que é o que a pessoa trabalha. Exatamente. Pode acontecer, nós não queremos que aconteça com ninguém, claro, mas que se não. acontecer, ela vai ficar desprotegida. Sim. Você sabe que é uma coisa que pouca gente sabe, mas é que quem faz faxina, quem faz serviços de casa faxineira mesmo, né? Que faz um período numa casa, um período na outra, ela pode ser MEI. E eu falo que é muito importante porque a grande maioria dessas mulheres, ela é a fonte de renda da casa dela, né? Ela sustenta aquela casa. E se ela fica doente, como que ela vai trabalhar? Então, se ela tem um MEI, se ela faz a seguridade, porque ela também é uma empreendedora, né? E uma coisa que eu acho interessante a gente lembrar, hoje muitas empresas contratam pessoas jurídicas, contratam os PJs. Sim. E aí a pessoa tem que abrir... Sim. Tem que abrir porque ela tem que emitir nota fiscal. Então, para os serviços também é importante. Sim. Seja um eletricista ou seja qualquer outro profissional que não tem produto, mas o trabalho dele é o próprio produto, ele também tem que abrir um MEI? Tem. A gente sempre aconselha que isso seja feito porque também abre canais de comercialização. Vou dar um exemplo. Tem uma grande rede de materiais de construção que quando você compra o material, você pode comprar também o serviço. Então, você vai lá, eu comprei um piso, mas eu não tenho ninguém para pôr aquele piso. Eles têm uma rede de pessoas credenciadas, né, que são os PJs, que eles indicam para fazer. Quem pode ser indicado? Somente quem tem empresa aberta. Então, ele pode ser MEI, ele pode ser ME, ele pode ter uma empresa maior, uma EPP, mas ele precisa ter aquilo. Por quê? Porque ele vai ter que emitir uma nota fiscal para essa empresa, porque essa empresa já recebeu né? E ele vai conseguir fazer com que aquilo vire uma renda. Eu falo que o maior problema de quem é prestador de serviço é que enquanto ele está prestando serviço, ele não está conseguindo alavancar novos clientes, porque ele está ocupado, está fazendo serviço. Mas se tem uma outra empresa fazendo isso para ele, a coisa rende, né? Com certeza. Então ele está sendo só demandado. Então, isso é um grande facilitador para os prestadores de serviço. E isso pode ser eletricista, pode ser colocador de piso, lá tem pintor, coloca porta, fechadura, tem para todos os serviços que tem ali. Uma outra coisa que acontece muito hoje em dia é as vendas online, né? Tem gente que falava assim, a venda online vai acabar com o comércio, vai acabar com o serviço. Eu falo, não vai, só vai aumentar, né? Então, tem muita gente hoje que presta serviço para quem entrega. Então, eu tenho que ter uma empresa aberta, um MEI, para eu poder entregar aqueles produtos. Ele só está sendo demandado, ele só vai lá no lugar, pegar as encomendas e entrega. A mesma coisa para quem faz embalagens, a mesma coisa para quem faz o serviço de marketing para essas empresas que estão lá. Então, é uma rede completa que a gente pode estar trabalhando. De pequenos serviços, mas que estão dentro de grandes empresas. Exatamente. E prestando esse serviço. Mas olha, nós temos mais coisas para conversar com a Thaís e eu convido você a ficar conosco porque a gente sai rapidinho para o intervalo e volta já. Eu vou até olhar se você tem alguma dúvida, de repente você está querendo abrir uma empresa, mas você não sabe como. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Hoje o Mulher.com recebe Thaís Camargo, que é consultora de negócios do Sebrae aqui em São Paulo. Gente, há mais de 20 anos ela
atua no Sebrae, já passou por vários escritórios, Bauru, Botucatu, Campinas, e hoje ela está como consultora de negócios. E é a pessoa mais apta aqui nesse lugar, pelo menos para poder explicar para a gente sobre o MEI. E a gente falou sobre produtos e serviços, falou o quanto é importante você abrir a sua empresa, ter o seu CNPJ. Mas tem algumas perguntas que vêm junto, que eu acho que é a maioria das dúvidas de quem busca vocês para entender o que é essa abertura de uma empresa, mesmo que seja micro. Isso. Na verdade, as pessoas falam assim, quais são as minhas obrigações? O que eu vou ter que fazer, se eu pode ou não pode, né? E eles querem saber também quanto custa, né? Para poder fazer essa abertura de empresa. Então, o MEI, ele não tem cobrança, você não precisa ter contador para fazer a abertura do MEI. Mas você tem que recolher mensalmente, né? Que a gente chama de DAS, né? Que é um documento que o MEI, ele paga imposto. Mas ele paga um imposto bem pequenininho. Então, quando a gente abre, tem uma categoria de coisas que podem ser feitas. São mais de 300 possibilidades para abertura do MEI. Agora, quem não pode de jeito nenhum são as categorias que têm conselhos regionais. Então, quem tem conselho regional? Então, se eu sou advogado, se eu sou médico, se eu sou engenheiro, se eu sou enfermeiro. Então, tem algumas categorias... Fisioterapeuta. Então, eu não posso, porque o conselho regional, ele não permite que a pessoa tenha uma microempresa. Isso também é vinculado ao Simples Nacional. Essas categorias também não podem estar dentro do Simples Nacional. O MEI, ele abrange todas as categorias que podem estar dentro do Simples. Mas quem não pode ser Simples também não pode ser MEI. Então tem que dar uma olhadinha lá para ver se o que você quer fazer pode. A segunda coisa é que a gente vai ter que recolher, né, todo mês. Então imprime lá a guia ou recolhe online, né? Ele dá a possibilidade de você recolher online. E a gente vai pagar para ter o MEI. Lembra que eu falei que tem o INSS? Então, o MEI, ele vai contribuir com R$ 70,60 para o INSS, que é a Seguridade Social. E se ele for vender produto, é mais R$1. Então, ele vai pagar R$ 71,60. Daí, todo mundo fala assim, mas do que é esse imposto? É o ICMS. Só que, geralmente, o ICMS, para quem não é MEI, ele é um percentual que pode chegar até 18% aqui no estado de São Paulo. E o MEI, ele paga R$1. Só que tem uma diferença. Quando a gente tem uma empresa ME ou EPP, a gente só paga esse imposto se a gente comercializar alguma coisa, se a gente tirar uma nota. E no MEI, como ele não é obrigado a emitir a nota, só se ele quiser, então ele paga todo mês, mas ele paga só R$1. Se ele é prestador de serviço, ele vai pagar R$5 de imposto, né? Então, ele vai pagar R$ 75,60 por mês para ele ter a empresa dele aberta. A mesma coisa, Thaís, mas e se ele vender produto e serviço? Daí ele vai pagar R$ 76,60, que é R$1 de ICMS, mais R$5 do INSS-QN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é um imposto municipal. Então, é bem pouquinho que a gente vai contribuir. E a grande parte vai ser para o INSS, que é para a gente depois se aposentar, que é se a gente tiver algum problema ou se a gente ficar grávida, a gente poder recolher, acionar o INSS para poder ter os direitos lá garantidos. Então, a gente fala que é uma contribuição bem pequenininha. E a outra obrigatoriedade é que todo ano a gente precisa fazer uma declaração. Essa declaração é como se fosse a declaração de imposto de renda, só que ela é da pessoa jurídica, né, da empresa. E o governo, ele não exige que a gente comprove o que a gente comercializou. Tem que ficar dentro de R$81 mil. E esses controles, a gente sempre brinca, né? A pessoa fala assim, então se eu não tenho que comprovar, como é que ele vai saber se eu vendi R$81 mil? Ele faz esse controle através das suas compras. Ele faz esse controle através do que você está gastando pelo cartão de crédito, né? Do que você está declarando no seu imposto de pessoa física. Então, ele vai controlando isso através disso. Mas ele fala, né? A gente sempre brinca com isso. Ele dá fé. O que é dar fé? Ele fala que o que você está falando é verdade. Então, que aquela declaração sua tem poder de verdade. Então, eu falo que é um voto de confiança ali que o governo está dando para as pessoas que têm o MEI, né? Que elas podem estar fazendo toda aquela declaração. Então, é bem simples a abertura, mas a gente fala que é uma empresa como outra qualquer.
Então, que o empresário, ele não pode esquecer que ele tem que controlar os custos, que ele tem que fazer a divulgação, né? Que ele pode emitir a nota fiscal. Então, o Sebrae tem um emissor de nota fiscal gratuito para ele. Então, ele pode baixar esse emissor, ele mesmo preenche, ele pode estar ou imprimindo ou mandando pelo WhatsApp, pelo e-mail para essa pessoa. Então, ele tem algumas coisas que ele precisa saber dessa empresa. Por isso que a gente fala que é importante a capacitação, né? Ele entender como que é ser dono daquele negócio. Quando uma pessoa vai ao Sebrae com essa intenção, todas essas informações que você já nos passou aqui, também recebem nas unidades do Sebrae. Sim, nós temos uma unidade do Sebrae aqui em Campinas, né, que fica aqui na Abolição, pertinho aqui de Valinhos, da onde a gente está aqui gravando, né? E a gente tem também, o Sebrae, ele tem no estado de São Paulo inteiro. Aqui a nossa regional atende 22 cidades. E nessas 22 cidades a gente tem um posto do Sebrae, que chama Sebrae Aqui. Então, eu moro lá em Socorro, eu não tenho como vir para Campinas para pegar essas informações. Não precisa mesmo, é só ir no Sebrae Aqui que tem nessa cidade e todas essas informações, inclusive a abertura e a emissão da nota fiscal, a gente ajuda a fazer lá na sua cidade. Você falou sobre o INSS, que a mordida maior é do INSS, para quem é MEI. Mas tem alguns aposentados que, inclusive, recebem o seu benefício, mas estão trabalhando e têm que pagar esse INSS. E esse valor pago, como ele já está aposentado... Quem já é aposentado, eu falo que está fazendo uma contribuição aí para quem ainda não se aposentou, né? Só tem uma maneira dele se aposentar de novo. Então, até o caso da minha mãe, que eu estava te falando, que ela tem 69 anos, ela tem um MEI aberto, né? E a minha mãe, ela é aposentada pelo governo estadual, ela era professora. E hoje ela tem um negócio, né, como MEI. E ela vai poder se aposentar de novo, porque a aposentadoria dela não é pelo INSS. É pela contribuição que ela está fazendo novamente. Agora. Isso. Pela empresa dela. Pela empresa dela. Quem já é aposentado pelo INSS não tem uma segunda aposentadoria. Então, ele vai contribuir, né, com R$1, ou com R$5, ou com R$6, e ele não vai ter retorno disso. Ele está dando esse retorno para a sociedade. Mas ele está tendo outros benefícios. Né? Com certeza. Inclusive, a Ana Teodora Prado Moura, de Sobral, no Ceará, ela colocou assim, quero saber se a pessoa, se for o proprietário, tem direito à licença maternidade e auxílio natalidade. Tem, as duas coisas, só que ela tem que ter contribuição de 1 ano, uma carência de contribuição de 1 ano. Então, se ela já contribuiu 1 ano, não pode falhar. Eu falo que é que nem o carnezinho que a gente paga, hein? Senão fica com o nome lá, começa a contar de novo. Então, se eu esqueci de pagar um mês, comecei a pagar, paguei 1, 2, 3, esqueci de pagar. Quando eu voltar a pagar, começa a contar 1 de novo. Eu tenho que ter 12 pagamentos correntes. Se eu tiver, eu tenho direito já, tanto a um quanto a outro. A licença maternidade quanto ao filho natalidade. Sim, então vai ter direito. Dentro do que nós conversamos aqui, você falou que a sua mãe tem 69 anos e abriu o MEI. Ou seja, então não tem uma idade. Se a pessoa, eu já me aposentei, mas eu quero trabalhar, não quero ficar na informalidade para ter toda essa segurança, enfim. Sim. É possível? É possível. A minha mãe abriu o MEI, ela já está com 12 anos de contribuição. Então, já faz bastante tempo. Ela começou com um negócio bem pequenininho, daí vai crescendo, mas ela fala assim, eu não quero virar uma ME, uma IPP, né? Eu estou fazendo isso para me ocupar, para fazer com que que eu tenha uma renda complementar, né? Porque ela é jovem ainda, né? Então, ela está fazendo isso, ela vende online. Então, ela não tem aquela necessidade de ter um negócio aberto de segunda a segunda, né? As vendas online, elas vão acontecendo e ela vai comercializando por ali. Mas é uma fonte de renda muito interessante para quem está aposentado, né? Ou seja, você que está aí vendo a gente, ficou com vontade, falou assim, puxa vida, eu já faço isso. Eu preciso sair da informalidade e ter toda essa segurança e dar a segurança para o meu cliente. Você está pensando isso? Então, procure aí uma unidade do Sebrae ou Sebrae Aqui para você... você falou do estado de São Paulo. Sim. O Sebrae é só no estado de São Paulo? Não, nós temos Sebrais no Brasil todo. No Brasil todo, né? Isso. É que o Sebrais, a gente até brinca isso, ele é a mesma marca, mas em cada estado ele é diferente. Então, nós estamos falando pelas regras
regras do que é orientado aqui? Não, na verdade o MEI ele é nacional, né? Então essas orientações ele vai conseguir em todos os Sebrais. Mas, por exemplo, eu não sei se no estado, de onde ela era? Do Ceará. Do Ceará. Eu não sei se lá no Ceará ela vai ter um Sebrae aqui. Né? Mas aqui no estado de São Paulo tem. Aqui no estado de São Paulo tem. Mas todas essas informações, ela também vai encontrar no site do Sebrae, sebrae.com.br. Então a gente tem, ela digita lá na barrinha de busca, né? Como abrir o MEI em Sobral. Ela vai encontrar todas as informações que ela vai precisar. Então, onde tem os atendimentos, como ela faz. A facilidade do online, né? Ela é bem... facilita para a gente poder atender todo mundo. Ah, Thaís, mas eu queria falar com você, aí no estado de São Paulo. Pode mandar também aqui pra gente, né? Vai passar os meus contatos. A gente responde também, não tem problema não. 30 segundos para falar um pouquinho do Empretec. Ai, o Empretec, ele é maravilhoso, ele é sensacional. O Empretec, ele é um curso da ONU, que aqui no estado de São Paulo e no Brasil, né, ele é ministrado pelo Sebrae e ele trabalha comportamento empreendedor. Sabe quando a gente era criança e falava assim, ó, nossa, aquele lá é um vendedor nato, ele já nasceu sabendo vender? A gente fala, mentira, todo mundo pode aprender a vender. Então, a gente faz transformação de comportamentos. São 10 comportamentos empreendedores e ele serve tanto para quem já tem um negócio, mas quero turbinar, quero crescer, quero mudar. Para quem eu trabalhei a vida inteira numa empresa, tô saindo, quero abrir um negócio, como é que eu faço? Qual é o passo a passo? A gente tem lá. E também a gente tem muita gente jovem, que a gente fala assim, antes a gente fazia faculdade porque a gente ia conseguir um bom emprego. Agora eles estão fazendo faculdade e querem abrir grandes negócios, né? As startups. Então, o sonho de ter o seu próprio negócio. O Sebrae, junto ao Empretec, ajuda você a realizar esse sonho. A Duas Marias Crochê colocou, por favor, quem tem sociedade na empresa da família pode ser MEI? Não pode. Não pode. A Érica Marques, eu tenho síndrome de Down, estou afastada do trabalho. Se eu posso abrir uma empresa, mesmo trabalhando, se ela pode abrir uma empresa, ela é de Resende, no Rio de Janeiro. Obrigada por sua pergunta, Érica. Érica, depende por que é seu afastamento, né? Então, isso é um pouquinho complicado. Por quê? Muita gente fala assim, eu estou afastado por invalidez, ou, por exemplo, eu estou afastado por um problema de saúde mental, ou eu estou afastado por um problema de doença, daí não pode abrir a empresa. Porque se você está afastado do trabalho por um momento incapacitante, como que você vai ter uma empresa? Né? E tem mais uma pergunta aqui, a Elvira Silveira, que é lá do Rio Grande do Sul. Ela colocou, sou viúva, recebo o benefício do meu marido. Se eu pagar MEI, não vou perder o benefício? Posso me aposentar novamente? Pode, porque o benefício não é dela. O benefício é do ex-marido, né? Do falecido. Então, ela pode abrir MEI e ela pode sim se aposentar pelo INSS. Uau, gente, só notícias boas. Thaís, muito obrigada por estar conosco. Obrigada, gente, por poder estar aqui com vocês e estar divulgando o trabalho aí que o Sebrae faz com o propósito de fazer com que os MEIs cresçam, que o pessoal do artesanato esteja com a gente, o pessoal da culinária, todo mundo que quiser abrir novos negócios. E a gente vai para um rápido intervalo, vou até virar para cá, a Thaís fica por aqui, mas a gente vai para o artesanato daqui a pouquinho no próximo bloco, não saia daí!